Bom dia de novo, pessoal. Então, vou provocar, né? Acho que mais é fazer uma provocação a respeito da saúde mental e suas implicações no trabalho, né? Na saúde do trabalhador. Então, eu vou explorar a importância da saúde mental no trabalho, algumas concepções, os riscos psicossociais, possíveis estratégias organizacionais e pessoais e as consequências da negligência. Então, a importância de saúde mental. A gente não pode falar em saúde sem saúde mental. Né? Na própria definição de saúde mental pela Organização Mundial de Saúde, né, a saúde mental refere-se ao bem-estar emocional, psicológico e social do indivíduo. Né? Afeta a forma como nós pensamos, sentimos e agimos. Influencia diretamente a nossa capacidade de lidar com o estresse, nos relacionar e tomar decisões. Então, ela está ligada à nossa capacidade de pensar com clareza, de propor novas ideias e de nos adaptar a mudanças. Não existe, então, a gente não pode estar falando de saúde mental descolada da saúde em geral. Então, ela envolve a adoção de hábitos saudáveis, né, que passam desde de uma alimentação equilibrada, a realização de atividades físicas, sono de boa qualidade, quanto também com gerenciamento do estresse. Né? Não há como eliminar o estresse da vida, mas a gente precisa de aprender a lidar com ele de uma forma saudável. Né? E existem formas estratégias para a gente lidar com o estresse de uma forma melhor. Então, e o ambiente de trabalho? Né? O ambiente de trabalho ele pode tanto ser uma fonte de estresse e adoecimento, quanto um espaço de apoio e de crescimento pessoal. Então, a gente precisa de cuidar dele. E agora eu vou falar, então, dos fatores, né, de risco para a saúde mental no trabalho. Né? São os riscos psicossociais que passaram a vigorar a partir de ontem, né, a lei que foi promulgada a NR1, as alterações que ocorreram na NR1 o ano passado, estabeleceu o dia 28 de maio para passar a vigorar as exigências relacionadas a incluir no PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, né, no ambiente de trabalho, né, os riscos psicossociais. Então, antes se avaliava os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e os riscos psicossociais, eles estão incluídos dentro da ergonomia, né? Mas não eram considerados. De onde que vem isso? Isso está vindo, né, de um aumento de adoecimento, né? E da implicação que isso está tendo nas organizações. Isso está mexendo no bolso também, né? Porque isso afeta a produtividade das pessoas. E a saúde, então, vou falar aqui, vou deixar essa questão para discutir um pouquinho na frente. Então, quais que são os riscos psicossociais? Eles estão relacionados com a forma de organização do trabalho, né? Então, está relacionado com a carga de trabalho, tanto a sobrecarga quanto uma carga baixa demais pode gerar problemas. Né? Então, a alta demanda é pressão por resultados, mas também uma subdemanda. Né? A pessoa que às vezes não é atribuída funções para ela, atividades para ela. Organização do trabalho, falta de definição de funções, autonomia para exercer o trabalho e participar também das decisões, das mudanças que ocorrem na organização. As relações interpessoais, né, o assédio moral, bullying, conflito e falta de apoio,
são riscos. O ambiente de trabalho, falta de segurança, condições de trabalho precárias e ambiente hostil, né? Nas mesas anteriores aí falou muito sobre essas questões, tanto na primeira quanto na segunda. Hoje na universidade, né, a gente está vivenciando, assim como lá fora, tudo se reproduz também aqui dentro, né? As mudanças de modalidade, uma flexibilização que poderia e pode ser algo benéfico, mas para tudo precisa-se preparação e condições, né, de adaptação. Nós passamos por um processo de pandemia que ninguém imaginava que ia ocorrer. Vivenciamos a necessidade de nos adaptar. O estresse é isso, é a nossa capacidade de se adaptar às situações. Mas o estresse, quando ele se torna crônico, ele passa a ser adoecedor. E quando nós voltamos para o trabalho presencial, né, ele foi planejado entre aspas, né? Não se... Quando vivenciamos sem preparar, cada um, a gente não tinha escolha. Tentou-se ser cuidadoso na volta, ou parece que a gente não tinha passado por nada. Né? Hoje em dia, a gente observa que, da pandemia para cá, o aumento de adoecimento pelos CIDFs aumentaram muito. São os CIDs relacionados aos transtornos mentais e comportamentais. Então, assim, tanto é um dado da Previdência, quanto também é um dado dentro da universidade. Então, essa questão, ela se tornou urgente e importante de ser cuidada, né? Então, um outro aspecto que é um risco é a comunicação, né? A falta de comunicação clara e transparente, falta de feedbacks, de informação. A gente sempre percebe que isso está muito presente aqui no nosso ambiente. Outro problema, lideranças que às vezes não conseguem dar um suporte ou não reconhecem o trabalho das pessoas, ou se tornam ineficazes, às vezes excessivamente autoritárias ou laissez-faire, são polos opostos que também não são, que podem ser adoecedores. As mudanças organizacionais, né, desestruturações, mudanças de processos, fluxos mal estabelecidos e outros processos que geram insegurança e estresse nos trabalhadores. E, além disso, tem os fatores extramoral, que são os problemas pessoais que todos nós temos, enquanto seres humanos, né? Problemas financeiros, problemas sociais, que também podem impactar na nossa condição de trabalho. Então, pensando nas estratégias. Então, para as organizações, a importância de treinamento e desenvolvimento. Né? É super importante e urgente capacitar os gestores para reduzir e prevenir os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. O foco deve estar na criação de um ambiente saudável, empático e seguro, na comunicação assertiva, numa gestão eficaz para lidar com os conflitos. Os conflitos são inerentes ao mundo e eles podem ser muito benéficos. Eles promovem crescimento. Mas quando as pessoas não conseguem ser ouvidas e não são reconhecidas, isso é uma fonte de adoecimento muito complicada. E aí gera muita tensão e problemas, né? O ambiente se torna tóxico, maléfico. A prevenção do assédio e a promoção da saúde mental. A criação de ambiente de suporte, onde os funcionários se sintam valorizados e ouvidos, com espaço de expressar opiniões e sugestões, e incentivar a capacitação e a comunicação aberta.
capacitar os trabalhadores para reconhecer os sinais de alertas de problema de saúde mental, né? Que vão desde a alteração de humor e comportamento, dificuldade em lidar com situações cotidianas. Isso são coisas que quem está ali do lado, que vê a pessoa todos os dias, percebe que houve uma mudança naquele comportamento. A pessoa, às vezes, ela está mais esquecida, ela está recorrentemente chegando mais tarde no trabalho, ela está com dificuldade de executar o trabalho, ela está irritada, reativa demais, né? Ou ela está se isolando, ela não está conversando. A importância de reconhecer isso e buscar ajudar quanto mais a gente age preventivamente no início das coisas, maior chance do adoecimento não escalonar. Todos nós estamos submetidos a estresse. Agora, como a gente está lidando com ele, como estamos nos cuidando e cuidando de quem está ao nosso lado, é uma questão que a gente também precisa se perguntar, né? Então, às vezes, também vem através de pensamentos obsessivos, intrusivos, persecutórios, né? Mudanças no sono, no apetite, sentimentos de desespero ou desesperança, que são muito graves e indicadores de uma urgência maior de se buscar atenção e aí até tratamento, né? Medidas que são importantes também para os trabalhadores estão relacionadas com aquelas questões do autocuidado, né? Incluir na rotina, né, o sono, um sono de qualidade, uma alimentação saudável, atividade física regular, pausas durante o expediente, limites claros entre a vida pessoal e profissional, que é algo que o trabalho, às vezes, né, remoto, indicou uma dificuldade muito grande das pessoas estabelecerem esse limite, né? Então, demanda chegando fora do horário de trabalho, as pessoas trabalhando de madrugada, tudo isso altera a nossa saúde, né? Então, é preciso se cuidar dessas questões, né? E o cuidado, então, o autocuidado ele vai contribuir para a redução do estresse e aumento da produtividade e melhoria da qualidade de vida no trabalho. Então, autocuidado é promoção de saúde. É uma coisa que a gente precisa de priorizar na vida da gente, se a gente quer ter saúde e não ficar cuidando só de doenças. Estabelecer limites, comunicar-se assertivamente, aprender a dizer não e a delegar tarefas quando necessário para gerenciar o estresse. Buscar apoio, né? Conversar com colegas de confiança ou profissionais de saúde mental que possam proporcionar alívio e novas perspectivas. Quando a gente está mais com as ideias muito negativas, se a gente fica e se isola, a tendência disso piorar o quadro depressivo é muito grande. Então, esse diálogo, e a pessoa, quando está deprimida, ela tende a se isolar. Então, por isso, a gente precisa de ter esse cuidado, de ficar atenta a esses sinais, para a gente ter uma relação com o outro mais humanizada, né? A gente estabelecer redes de apoio dentro da universidade, né? Tem várias unidades, hoje são 9 núcleos, né, Janaína, de acolhimento e diálogo na universidade. Em tantas unidades, temos 9 núcleos. É um avanço importante, mas ainda é pouco, né? Ainda há que se investir nisso e buscar apoiar. A saúde mental é sempre um trabalho em rede, né? E a gente precisa muito desse suporte para a gente dar conta
de promover um ambiente que seja mais saudável, mais solidário, mais inclusivo e aonde as pessoas consigam ter resiliência para lidar com um mundo aonde as demandas estão cada vez maiores. Hoje, quando a gente senta para trabalhar, quase todos nós sentamos na frente do computador. Quantas janelinhas ficam abertas? Tem o e-mail institucional, às vezes o web, o WhatsApp, o SEI, o Teams, né? E vai por aí. E cada hora chega a demanda de um lugar diferente, você vai para aqui, vai para ali, né? O tempo todo você está dividindo a sua atenção. Atende o telefone, atende um público aqui, e a gente faz muita multitarefa, e essa atenção dividida, ela provoca excesso de estímulo para a gente. É muita informação, sem tempo de processamento, porque é tudo muito rápido. Isso vai gerando uma sobrecarga mental, né? É uma sobrecarga cognitiva, e também a gente não olha para o cognitivo sem que o afetivo esteja como se fosse uma moeda transparente do outro lado. Uma coisa afeta a outra o tempo inteiro. Então, eu vou correr aqui, porque o meu tempo está acabando. Consequências da negligência, né? Então, a principal consequência da negligência com a saúde é o adoecimento, né? A saúde mental. E, então, vem o CIDSEF, que são os relacionados aos transtornos mentais e cognitivos, mas tem os M, que são dos transtornos osteomusculares, que estão muito ligados com, às vezes, eles são CIDs que vêm junto. E o adoecimento, ele não afeta só a pessoa, ele também afeta a equipe de trabalho, ele afeta a organização como um todo. E isso, né, leva a um ambiente de trabalho tóxico, a aumento de absenteísmo, e a gente tem também o presenteísmo, que é aquelas pessoas que vêm trabalhar sem condições, às vezes, de estar trabalhando, que também é muito grave. Redução da capacidade de concentração, que está muito relacionada com o nosso estilo de vida contemporâneo, que é essa divisão de atenção o tempo todo. Então, hoje, quando mindfulness aparece, que é atenção plena, ela, né, é um curso que a gente vem dando na universidade desde 2000, que é uma das formas da gente estar lidando é um recurso que a gente tem para a gente estar desenvolvendo um equilíbrio, né, entre essa atenção tão dividida, tão difusa, com o treinamento de uma atenção que está se esvaindo, né? Então, isso afeta também a nossa possibilidade de tomar decisões e de resolver problemas. Então, gente, vocês me desculpem, mas o tempo acabou. Eu só queria dar para vocês essa notícia aqui, ó. Começou esse ano a ser feito um Estudo Nacional de Saúde Mental nas universidades. Esse estudo está sendo coordenado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Fiocruz. Tem como objetivo avaliar a prevalência e a incidência de problemas de saúde mental entre os discentes, docentes e técnicos administrativos. Ela tem duas fases, né? Tem uma triagem inicial por questionários online. Aqui na universidade está começando pelos alunos, e ela é seguida depois por entrevistas diagnósticas online mais detalhadas. E aí é um estudo que vai ser representativo para todo o Brasil. E aí isso é importante para gerar indicadores mais confiáveis, né?
Considerações gerais. Então, a saúde mental no ambiente de trabalho deve ser prioridade. As consequências de negligência podem ser severas, afetando tanto os funcionários como a organização como um todo. Implementar estratégias adequadas de espaço de trabalho saudável, inclusivo e produtivo. Então, como eu falei, a partir de ontem, né, começou a vigorar a avaliação dos riscos psicossociais no programa de gerenciamento de riscos, conforme a portaria 1449, publicada em 24. Ou seja, a saúde mental dos trabalhadores passa a ser tratada com a mesma relevância dos riscos ocupacionais. Assim a gente espera, e que a gente possa, então, tratá-la com mais cuidado, né? Então, muito obrigada, gente.